Olá a todos, vamos começar agora a nossa aula gratuita do nosso repelente de mosquitos com óleos essenciais e ativos naturais. Essa é uma aula passo a passo onde você vai aprender a fazer o seu repelente em casa de forma completa, tá? Com um oferecimento do nosso Instituto de Cosmetologia na prática. Então você pode acessar o nosso site que está no slide aí abaixo e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? Então, o nosso Instituto de Cosmetologia na prática é uma escola online, ou seja, você faz cursos online no conforto de sua casa e no seu tempo, focado em cursos de cosméticos naturais, tá bom? Veganos, sem a utilização de matérias-primas antiquadas como os parabenos e petrolatos. Os nossos cursos são desenvolvidos com embasamento científico e embasamento técnico, desenvolvidos por engenheiro químico e especialista em formulações cosméticas, tá bom? Os nossos cursos te ensinam formulações únicas, desenvolvidas especialmente para vocês, tá bom? Levando em conta a identidade natural, levando em conta formulações modernas, ativos, acessíveis no mercado, mas não só isso, a gente também desenvolve formulações complexas, tá? Formulações de teor profissional para você entrar no mercado com competitividade, tá bom, pessoal? Então, a gente não ensina as fórmulas mais do mesmo, tá bom? Formulações muito simples ou aquelas formulações que na teoria são muito bonitas, tá bom? Na teoria tem muito ativo legal, porém elas não têm margem de lucro, tá? Então os nossos cursos são voltados para você que quer fazer a sua renda extra ou renda principal na sua casa, porém com formulações profissionais, formulações complexas que te dão a capacidade de você ter margem de lucro e entrar no mercado, tá bom, pessoal? Além disso, nosso curso considera muito a parte de gestão do seu negócio, margem de lucro, cotações, gerenciamento, precificação dos seus produtos, tá bom? A gente trabalha com margens de lucro realista, não adianta você produzir o seu produto com todo carinho, colocar o preço lá em cima e não vender, tá bom, pessoal? Então, nós tratamos isso como nosso negócio, tá bom, pessoal? Nós somos um laboratório de desenvolvimento de formulações profissionais para marcas industriais, marcas grandes, tá bom, pessoal? E com essa especialidade que nós temos, com toda a nossa experiência, nós trazemos a tecnologia da indústria, ou seja, de empresas que trabalham e lucram com isso, como por exemplo, princípios de eficácia de produção, relações de custo-benefício, quais são as melhores matérias-primas, gestão de produção, tudo isso adaptado, modelado para sua produção artesanal, tá bom, pessoal? Além disso, os nossos produtos são únicos, nada de formulazinha padrão, nada de fórmula mais do mesmo, são fórmulas desenvolvidas para vocês se encaixarem no mercado, ter acesso às matérias-primas e formulações complexas o suficiente para você ter competitividade com produtos profissionais. Nada de competir com produto de mercado, onde você não tem margem de lucro e não vale a pena você fazer disso a sua renda extra, tá bom, pessoal? Utilizamos apelos de marketing que englobam as tendências do mercado, tá bom? Ou seja, as matérias-primas ou os ativos são naturais, são veganos, para você verdadeiramente se destacar no mercado, porém sem perder margem de lucro ou a eficiência da sua produção. Alguns dos nossos cursos são curso Manipulação Artesanal de Sucesso 1. Esse é o único curso na internet de cosméticos capilares
profissionais, pessoal. Não é cosmético capilar de mercado, cosmético que você paga 10, 15 reais, não. São cosméticos capilares profissionais, onde você vai aprender a ter uma variedade de produto tão grande que é maior do que muita marca consolidada no mercado. Tá bom, pessoal? Temos as linhas completas: hidratação, nutrição, reconstrução, detox, finalizadores, leave-ins e muito mais. Então, vale muito a pena você já ter o seu negócio completo com todas as formulações. São mais de 1 ano e meio de experiência desenvolvendo as formulações para esse curso. Temos também o curso de cosméticos naturais e veganos para gestantes. Então, aqui no nosso país, tá bom? Aqui no Brasil, a gestante não tem produto bom, tá? Para ela, tá bom? Ou os produtos são muito ruins, a composição deles vem com várias coisas detrimentais para as gestantes, ou a gente tem só produto importado caríssimo voltado para esse mercado. Então você também tem um nicho muito específico, muito especial, muito importante que você pode trabalhar ou fazer para consumo próprio ou para você fazer a venda. E temos também o curso do álcool em gel para você ganhar renda extra trabalhando em casa. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem um consumo muito grande de álcool em gel no nosso país. É um produto que ele sobe de consumo muito rápido, as pessoas procuram com muito afinco o álcool em gel. As empresas já consomem álcool em gel constantemente e você pode fazer a sua renda extra num curso com álcool em gel especial, álcool em gel perfumado com várias vias de desinfecção auxiliares, tá bom, pessoal? Então é um álcool em gel de grande valor agregado e esse curso é mais barato que você comprar um álcool em gel no mercado. Então, por que você não aprende a fazer o seu próprio álcool em gel por um preço mais barato do que comprar o álcool em gel no mercado, tá bom? E temos lançamentos para chegar também, como por exemplo, os cosméticos capilares profissionais para cacheadas, tá bom? Cabelos crespos e cabelos cacheados. Então, vamos falar um pouco do nosso repelente sem nenhum veneno, só com ativos naturais, sem parabenos, sem petrolatos e baseado na natureza para fazer ao ser repelente dos mosquitos que tanto nos incomodam. Os ativos principais são a citronela e o capim-limão. Porém, já adianto para você, esse repelente foi feito para ser vendável. Nada de misturar álcool com uns pouco de folha aí e borrifar pela casa, não. Esse repelente foi feito para ser vendável, ser um repelente profissional, tá bom, pessoal? Então, ativos naturais sem venenos, desenvolvidos somente com ativos naturais, para afastar os insetos, por meio principalmente dos óleos essenciais e extratos de plantas, tá bom? E esse efeito é embasado, é respaldado por pesquisas científicas. Então a gente não traz nenhum ativo para você que não tenha uma comprovação científica, um estudo acadêmico por trás. Tá bom, pessoal? Então, os ativos: óleo essencial de citronela, óleo essencial de capim-limão, extrato de alecrim, óleo de andiroba e óleo essencial de eucalipto. Tá bom, pessoal? A gente percebeu, a gente estudou o que? A gente, através das referências bibliográficas, nós vimos que a combinação de vários óleos essenciais faz com que o efeito de repelência do inseto seja mais eficiente, tá bom? Então, o que você vai precisar para fazer o seu repelente? Quais são os ingredientes? Água deionizada ou água mineral, que vai funcionar como veículo. O álcool etílico 92,6 graus, é necessária a utilização de álcool para dar explosão do odor. A glicerina bidestilada, como o álcool fixador ou hidratante dessa mistura. O lauril éter sulfato de sódio, porque nós utilizamos vários óleos, tanto vegetais quanto essenciais, ele precisa ser estabilizado, tá bom, pessoal? Então, o nosso estabilizante é uma matéria-prima muito comum e muito barata, tá? Nós vamos utilizar o lauril e ácido cítrico para a gente dar uma acidificada no pH, para ele estar com o pH dermatológico
tá? Caso você queira passar também na pele, não tem problema nenhum. Os ativos, o que vai fazer o efeito desejado do nosso produto? O óleo essencial de eucalipto, que é repelente, o óleo essencial de citronela, que é o nosso principal repelente, o óleo essencial de capim-limão, que também tem efeito repelente. A combinação de todos faz com que o inseto não se acostume com um só tipo de aromático, tá bom? Então você pode perceber que quando você passa um perfume ou sente algum cheiro, passa o tempo, você vai se acostumando com esse cheiro e ele deixa de fazer aquele efeito. Com o inseto é a mesma coisa. Então, com uma combinação de vários aromáticos, a resistência do inseto ao seu repelente é menor. Tá bom, pessoal? O óleo de andiroba, que também tem um efeito repelente. O extrato glicólico de alecrim. Então, o alecrim também é repelente, porém nós vamos utilizar ele na via extrato glicólico, tá bom? Então a gente recomenda que você utilize um extrato glicólico de qualidade. E o hidrolato de lavanda, com um efeito calmante e previne a irritação da pele, tá bom, pessoal? Então você pode perceber que esse repelente de insetos aqui, ele é complexo, ele tem bastante ativos, ele é feito com vários ativos, um coadjuvante potencializando o outro, que é assim que a gente faz no Instituto de Cosmetologia na prática, tá bom, pessoal? Produtos coesos, consistentes, com todas as matérias-primas necessárias para ele funcionar bem, tá bom, pessoal? Então, se você quiser fazer sua renda extra, pegou uma época de chuva, tá com bastante pernilongo, você já pode fazer o seu repelente e ganhar um dinheiro com isso, porque esse repelente é vendável, tá bom? Então, o que você vai precisar para fazer o seu repelente de inseto? Uma balança portátil, tá bom, pessoal? A gente não trabalha na base volumétrica, ou seja, nos copos de medida, porque isso traz uma imprecisão muito grande para o seu trabalho. Nós vamos utilizar balanças portáteis simples, de preferência de precisão 0.01. Beckers, potes de vidro ou copo de medição para você fazer a sua mistura, contas-gotas ou pipetas para você gotejar matérias-primas, e uma colher de aço inox ou uma espátula de silicone para você mexer o seu produto, tá bom? Então, se você quiser aprender a fazer mais produtos, se você quer começar a fazer os seus produtos, fabricar os seus produtos e ter a sua renda extra ou sua renda principal nesse mundo, você pode clicar aqui para saber um pouco mais sobre o nosso Instituto de Cosmetologia na prática, tá bom, pessoal? Sem ficar perdendo tempo com teoria, sem ficar perdendo tempo estudando coisas que você não vai aplicar. Direto ao ponto, direto à mão na massa, você vai saber só o que você precisa para fazer um produto profissional de qualidade para depois poder começar a vender e ganhar o seu dinheiro, tudo bem? Então, vamos agora para a nossa aula prática. Olá a todos, vamos dar início agora à nossa aula prática da manipulação do nosso repelente de insetos natural. Primeiramente, você vai ter sua ordem de produção em mãos, tá bom? E, como sempre, você vai verificar se a quantidade que você quer produzir está correta. Se você preencheu sua quantidade na tabela do Excel correta aqui, ele vai utilizar a quantidade percentual para calcular a quantidade que você vai utilizar na sua produção e, através do parâmetro que a gente mediu em tabela balança de precisão, a quantidade em gotas dos óleos essenciais e do óleo vegetal, caso você não tenha uma balança com maior precisão, como é o que a gente vai utilizar aqui. Lembre-se sempre que você não vai utilizar essa tabela aqui, essa coluna, você sempre vai utilizar a coluna de quantidade utilizada, tá bom? Então, verificando a sua ordem de produção, o seu próximo passo é separar as matérias-primas listadas, ok? Legal. Então, vamos começar a nossa fabricação de fato do nosso repelente. Você vai começar adicionando a água, tá? Aqui.
Então são 63,8 gramas. Passou um pouquinho? Não se preocupa, pessoal. A manipulação artesanal não tem a precisão cravada de uma produção industrial, tá? A próxima matéria-prima que a gente vai pôr aqui vai ser a glicerina bidestilada. Sempre tare a sua balança e você vai adicionar 1,5 grama de glicerina bidestilada. Posteriormente, você vai adicionar o lauril éter sulfato de sódio aqui. Meia grama. Ok, passou um pouquinho, não tem problema. Então, o que aconteceu aqui até agora, tá? Você está colocando que não é volátil primeiro. Por quê? O repelente de inseto, o intuito dele é ser pulverizado através de um frasco spray e se espalhar, volatilizar pelo ambiente para espantar os pernilongos, certo? Então significa que ele tem muito volátil aqui. Se você coloca o volátil primeiro e você pode demorar um pouco para produzir, ou você está num dia muito quente, esse volátil está evaporando no momento da sua produção. Todo volátil que evapora no momento da sua produção é dinheiro que são moedinhas de centavos caindo do seu bolso, tá? Porque é matéria-prima desperdiçada. Então, o intuito dessa ordem de fabricação é principalmente deixar todos os voláteis por último para você misturar e envasar, tá bom? Então esse é o raciocínio. Sempre vai do menos volátil pro mais volátil no final, tá bom? Quanto menos voláteis tem em mistura, quanto maior é a solução de menos voláteis, quando você põe um volátil aqui, ele fica aprisionado na solução e não evapora tão fácil, tá? Nossa próxima matéria-prima menos volátil é o óleo de andiroba. Então, eu vou utilizar o sistema de gotas aqui, porque essa balança não é adequada para a quantidade que eu quero produzir. Então, 3 gotinhas. Ok. Como nós temos uma carga grande de óleos no repelente, é por isso que a gente coloca o lauril éter sulfato de sódio. Para esse óleo não separar a fase, para o lauril dissolver esse óleo e manter ele uniforme no seu produto. Então, 3 gotinhas. Agora o ácido cítrico. O ácido cítrico tem a função de conservação, tá bom? E caso você utilize esse repelente na pele, o que pode, porque a gente não tem alérgenos aqui, a gente não tem nada sintético e agressivo aqui, ele tem um pH mais ou menos fisiológico, um pH semelhante do da pele. A minha balança não vai medir 0,1 aqui, então eu vou pôr só um pouquinho de fundo de colher, tá bom? Ok. Esse tipo de produto não é interessante você errar por demais, tá? Então se for para errar, erra para baixo. Sempre anota, tá? Na sua ordem de produção. Nossa próxima matéria-prima menos voláteis de todas aqui é o extrato glicólico. Então a gente vai colocar o extrato glicólico de alecrim. 2,5 gramas.
Ok, tá misturado. Então, a gente fez o processo. Sempre que você for produzir, você tem que entender por que você vai em cada ordem. Então, a gente colocou tudo que era não volátil aqui. E agora a gente vai começando a colocar os voláteis, do menos para o mais, tá? Por que, só lembrando a teoria desse produto, por que a gente põe vários óleos essenciais, extratos glicólicos, hidrolatos e faz uma mistura de vários aromáticos, tá? Por quê? Cada espécie de mosquito tem uma certa sensibilidade a certa planta, tá? Cada planta ataca um tipo, uma parte do mosquito. A sensibilidade do mosquito pelos cheiros é menor, ele é mais sensível quando são vários aromáticos, vários cheiros diferentes. Ele se acostuma mais devagar a vários perfis de aromáticos, tá bom? Todas essas plantas têm no seu mecanismo natural a defesa dos mosquitos, tá? E todas elas têm fator repelente. Os estudos acadêmicos mostram que a mistura de vários aromáticos dá maior potência ao repelente. Nossa, mas planta? Por que mosquito chupa o sangue da planta? Como assim? Acontece o seguinte, quem chupa sangue, o pernilongo que chupa o sangue é a fêmea. O macho, ele suga a veia de planta, a seiva das plantas, tá? Então sim, as plantas têm mecanismos de defesa contra pernilongo também, só que elas se defendem dos machos, tá? Então agora nós vamos colocar o hidrolato de lavanda. 5 gramas. A partir daqui, a maioria é mais volátil, tá? A maioria tem alta volatilidade. Então, nesse ponto aqui é o ponto que você tem que ser o mais rápido para terminar a sua produção, tá bom? Nós vamos começar na parte dos voláteis, com o álcool etílico. Esse é o álcool 92,8 graus, tá, pessoal? Então, são 25 gramas. Ok. E agora a gente finaliza adicionando os óleos essenciais. Então eu vou medir pelo sistema de gotas e vou adicionar 17 gotas em cada. Óleo de eucalipto, 17 gotas. Capim-limão, 17 gotas. E citronela, também 17 gotas. Se você enxergar aqui, você vai ver que o óleo ficou em cima, fazendo uma separação de fases, tá bom? Isso significa o quê? O óleo não mistura na água e o agente
de solubilização disso aqui é o lauril. Então nós vamos misturar para o lauril fazer efeito aqui. Você vê a diminuição das bolinhas, elas continuam, tá bom? Só que com o processo de maturação, você vai deixar 2, 3 dias maturando o seu repelente, tá bom? Ele vai estabilizar. Se o óleo que você estiver usando tiver um teor muito oleoso, um teor de ácido graxo muito grande, ou se o óleo essencial for um óleo essencial prensado a frio e não for por arraste a vapor, você vê que o teor de gorduras desse óleo é muito pesado para o seu lauril, aumenta um pouquinho de lauril, tá bom? Só que você faz a sua ordem de produção e deixa maturar 2, 3 dias para verificar se a quantidade de lauril tá bom. Você vai colocar o mínimo possível. Feito isso, você só precisa envasar. Então, nosso repelente está pronto, está envasado. A única coisa que você vai ter que fazer depois, tá bom? Para você terminar mesmo o seu repelente, você deixar em lugar escuro 2 a 3 dias para ele terminar o processo de maturação e da explosão das essências, tá bom? Então, finalizado.